Voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Estamos falando sobre um tema muito importante, falando sobre os reis de Israel e hoje falando sobre a divisão do reino. Como aconteceu essa divisão? Quais são as lições que nós podemos tirar desse fato? E nós vamos falar sobre os erros de Roboão. Já aprendemos que quando aconteceu a divisão tem alguns antecedentes históricos e falamos um pouquinho já aqui, os nossos comentaristas, sobre a importância dos conselhos. E aqui dentro do tema, os erros de Roboão, pastor Elias, eu gostaria que o senhor explorasse bem esse tema, porque ele é, digamos assim, o filé dessa lição, né? O miolo dessa lição. Quais são os erros que o senhor pode apontar de Roboão, inclusive alguns que porventura não estejam aqui na nossa lição? Muito bem, pastor Marcos. A gente quer evidenciar que Roboão ainda governou um certo período de tempo, por mais que fosse pouco, o Reino Unido, né, no caso, porque a dinastia davídica, ele era o próximo, então ele estava ali e sucedeu seu pai. Então, nessa situação, quando ele viu a reação da região norte, ou da parte do norte, como nós já tratamos agora há pouco, como uma das causas pela divisão do reino, que foi uma grande revolta do reino do norte, ou da parte norte, das 10 tribos, e ele foi tomar conselhos. Ele foi tomar conselhos para saber como deveria se comportar, para saber como deveria agir, e nós vemos aqui a repetição de alguns erros do seu pai. Ele foi tomar conselhos, ele falou com os anciãos que eram da época do seu pai, homens que faziam parte do reinado de Salomão. Todavia, ele deixou o conselho dos anciãos, daqueles que tinham maturidade, daqueles que tinham experiência, aqueles que tinham princípio já vivido, propriamente dito, e foi tomar conselho com os jovens. E quando se fala de conselho, se fala de conselheiro. Quando se fala de conselheiro, se fala de algo muito importante para as nossas decisões. Há pessoas que dizem assim, se conselho fosse bom, não se vendia, né? Aliás, não se daria, se vendia e tal. Mas a gente sabe que isso não procede de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que na multidão de conselheiros é que se encontra a sabedoria, a saída, a resposta. E isso a gente vê lá em Provérbios, capítulo de número 11. Só ler aqui, pastor Marcos, Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, Roboão deveria tomar um rumo ali, a fim de que o reino ficasse consolidado, a fim de que o reino durasse, né, e ficasse permanentemente, né, digamos que no seu apogeu, na sua grandeza. Todavia, quando os anciãos lhe aconselharam, ele desacatou duas coisas que os anciãos manifestaram. Foi falando para ele, inclusive, nós falamos aqui em off, que os anciãos de alguma maneira usavam o princípio de Jesus. Jesus vem falar nos evangelhos muitos anos depois que se a gente quiser ser o maior, tem que ser o menor, tem que servir, tem que ser servo de todos. Então, Salomão, os anciãos, aliás, tendo em vista essa revolta da parte da região norte, disse, olha, é necessário que você fale brandamente com o povo, é necessário que você saiba se aproximar com o povo e também servi-los. Se você fizer assim, você vai tê-los como um povo do qual tu serás rei. Mas não, ele acatou o conselho dos jovens. Os jovens citaram duas expressões que estão aqui no capítulo de número 12 de 1 Reis. Capítulo 12 de 1 Reis, uma está no versículo de número 10 e a outra está no versículo de número 11. Logo, o evangelista Álico vai evidenciar sobre isso, mas ele deixou de lado aquilo que até o seu pai havia escrito em Provérbios, capítulo de número 15. Aquele aspecto, né, de tratar as coisas conversando na diplomacia,
Provérbios, capítulo de número 15, versículo 1, tanto que ele perguntou aos anciãos, tomando conselho, como responderia o povo. E o povo foi afastado dele durante 3 dias, a fim de que ele tomasse esse conselho. E aí Salomão vem dizer que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A Bíblia diz no versículo de número 13 de 1 Reis, capítulo 12, que ele falou e respondeu duramente ao povo. Então, isso só incendiou ainda mais a revolta do povo, o que consolidou e acentuou ainda mais a divisão do reino, né? Então, esse foi um dos grandes erros de Roboão, foi ignorar os conselhos dos anciãos, na verdade, dos que apresentavam maturidade, sabedoria, entendimento. Há muitas pessoas que rejeitam, que ignoram o sábio, o inteligente. E a Bíblia diz que, nós já lemos aqui, o evangelista Wallace leu, versículo de número 15 de Provérbios, capítulo de número 12, que se faz necessário. E é muito importante que nós atentemos para isso. E Salomão vem falar em Provérbios, capítulo de número 13 também, versículo de número 20, sobre isso, sobre a gente ouvir os sábios. Não necessariamente nós podemos dizer que um jovem não pode apresentar um conselho. Tem jovens que têm, né, palavras sábias, têm entendimento, têm maturidade em muitos âmbitos da vida. Então, mas o que está se dizendo aqui é que ele rejeitou a sabedoria, digamos assim, os conselhos sábios e acatou aquele conselho insensato, né? Ele teve 2 conselhos, né? Ele teve o conselho dos anciãos e teve o conselho dos jovens. Então, o poder de escolha estava nas mãos dele. Coube a ele escolher. A questão não está no ancião ou no jovem, mas na qualidade desse conselho. E o conselho daqueles jovens, infelizmente, foi um conselho que acirrou. E foi o estopim ali, né, evangelista Wallace? O senhor concorda também com isso? Eu concordo. Fazendo uma análise bem pragmática do que nós estamos tratando, o fiel da balança pendeu para os jovens, né? Mas nós tiramos algumas conclusões dessa lição. E uma delas é que não basta ter conselheiros, eles têm que ser bons conselheiros. Não importa a idade, o que importa é a qualidade do conselho. E nós percebemos que a qualidade do conselho erigida para Roboão foi de baixa virtude, né? De baixa qualidade. E nós percebemos isso. E apesar de, além de Roboão ele repetir alguns dos erros de seu pai, ele se aprofunda numa crise administrativa. Nós estamos falando aqui da gestão de um reinado, né? A palavra de Deus ele vem nos dizer em 1 Reis 12, 18, que após os conselhos e após Roboão emitir suas determinações, o povo se revolta de tal forma que o põe para correr do reino da parte norte, que ele teve que se esconder no sul. Diz assim, a última parte de 1 Reis 12, 18. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Tamanha era a revolta do povo pelas suas determinações. E por conta dessa revolta, criou-se um movimento, inclusive político e social, em que levantaram-se o seguinte lema: que parte temos nós com a casa de Davi? Ou que parte temos nós com Davi? Um lema de mais de 50 anos passados, quando Davi enfrentou um problema que está em 2 Samuel 20, a partir do verso 1, há mais de 50 anos passados, Davi enfrenta um problema de uma revolta, né, contra Seba. E nessa época de Roboão, as pessoas resgatam esse lema, olha só, resgatam esse lema para ir contra a forma de governo, contra a forma de gestão de Roboão. E a palavra de Deus, ela nos diz que isso foi um movimento tão forte que causa essa ruptura, que causa essa fuga, momento em que Jeroboão se aproveita da crise para, assim, ascender ao trono do Reino do Norte. Mas só para que você compreenda isso, nós estamos tratando aqui de uma forma de governo, de uma forma de gestão, onde princípios
né, princípios mosaicos foram abandonados, como nós tratamos na lição anterior. E esse desprezo ao bom conselho, não foi desprezo ao conselho, foi desprezo ao bom conselho, gera essa crise sistemática, levando uma situação, inclusive, partidária para a época, uma questão de divisão mesmo de população, divisão de pessoas com intentos diferenciados da ordem social e da ordem política que causam essa ruptura. Claro, nós entendemos, nós compreendemos, nós conversamos aqui em off, que tudo isso sempre esteve no poder e nas mãos do Senhor. Aliás, quando nós tratamos aqui, o pastor Elias falou aqui do exemplo de Jesus, cabe nós tratarmos aqui nesse momento, e é bem peculiar para a situação, que Jesus, assim como está em Isaías 9, verso 6, é o nosso maior conselheiro, é o maravilhoso conselheiro, é o conselheiro paradigma, né, pastor Elias? É o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. E certamente hoje, se você está aí precisando de um conselho, busque o conselho do Senhor Jesus, ele pode falar com você. Esse conselho humano, esse conselho terrestre, esse conselho governamental, ele apresentou falhas, ele apresenta falhas, mas o conselho de Jesus, esse é infalível. Maravilha, glória a Deus. E você aí, querido irmão, querido amigo que nos assiste, você tem conselheiros? Quais são os seus conselheiros? Nossos comentaristas falaram aqui que é importante o conselho, é importante também o conselheiro, a fonte, não é, pastor Elias? E quem são os seus conselheiros? Porque o Salmo 1, ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a gente precisa dizer não para os maus conselhos, né? Precisa se afastar dos maus conselheiros. E quando a gente vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, evangelista Paulo, no capítulo 15, no versículo 33, está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, são esses conselheiros, são as amizades que a gente às vezes que a gente precisa ter cuidado, filtrar. Não é se afastar das pessoas, não é segregar as pessoas, mas é simplesmente ter cuidado com aquilo que estão aconselhando você. Quem são os seus conselheiros? Às vezes um filho, ele elege conselheiro de fora e não ouve o conselho do pai, não ouve o conselho da mãe. Tá? Às vezes a esposa está ouvindo o conselho de amigas que não tem realmente condições de dar aquele conselho e que às vezes coloca em choque o seu casamento, e vice-versa, o marido também. Então todos nós precisamos ter cuidado com os conselheiros, porque conselheiro tem muito, né, pastor Elias? Gente para dar palpite na nossa vida tem bastante, mas nós precisamos fazer um filtro, ouvir aqui, ouvir ali, e a Bíblia diz, reter o que é bom. É por aí, né, pastor Elias, na questão dos conselhos? Com certeza. Porque evidenciando isso, inclusive, em continuidade ao que o evangelista Wallace frisou aqui, existem os maus conselheiros, e requer da nossa parte, na hora de tomarmos um conselho, sensibilidade, discernimento, para apurarmos, né, esses conselhos e os conselheiros também, porque às vezes os conselhos são bonitos, brilhantes, mas não condiz com a realidade, não condiz com a verdade. E não é o que nós precisamos, porque muitas das vezes nós gostamos de ouvir uma coisa e não é necessariamente o que nós estamos precisando. Tem conselhos que são bonitos e belos e agradáveis aos nossos ouvidos, mas não é necessariamente o que nós estamos precisando. E nós devemos ter esse discernimento justamente para filtrar, de fato, o que nós estamos precisando. Porque os maus conselheiros, como está previsto lá no Salmo 64, versículo de número 2, tem aqueles que aconselham e, na verdade, eles querem ver a sua derrocagem, eles querem ver a sua queda, a sua derrota. Há uma situação aqui que envolve, na verdade, uma situação profética, mas por se tratar do Antigo Testamento, o profeta que exercia o ministério por ofício naquele tempo era uma espécie de fonte na qual as pessoas vinham consultar o Senhor, né, pedir conselho e orientação antes de tomar uma decisão.
Então, a situação é diferente, porque se trata de uma situação profética, todavia o princípio é o mesmo. Nós vemos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, que Josafá era rei de Judá e Acabe era rei do reino do norte, de Israel. E aí Acabe queria ir para Ramote de Gileade, tomá-la para si. E aí ele fez aliança com Josafá para executar essa missão. Mas antes de partir, Josafá, que era mais sensível a Deus, mais temente, disse o seguinte, lá no versículo de número 7, disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então, consultar aqui não propriamente o profeta hoje, porque isso já se passou, né, nesses caracteres, o ministério profético nesse aspecto, mas está falando de conselho, né? Conselho. Então, ele teve essa sensibilidade de consultar ao Senhor antes de tomar, porque ele disse que tinha lá os profetas que profetizavam a favor dele, e o Senhor dizia para ele que ele alcançaria a vitória, que ele seria próspero. Mas tinha apenas um que dizia, não vai, isso aí o Senhor não quer, e aí ele só fala contra mim, ele só fala o que eu não quero ouvir. Essa foi a fala do rei Acabe. E acabou que ele desobedeceu a orientação, digamos assim, e o seu final foi infeliz. Então, nós devemos ter sensibilidade para ouvir. Há muitas coisas, né, pastor Marcos, que na hora do conselho, porque um conselho, às vezes, é uma repreensão, é uma direção, como está em um despertar, como está lá em Hebreus, que no início ali parece ser para a nossa ruína, parece ser para a nossa perdição, o nosso fracasso. Mas depois a gente vai ver que aquilo produziu resultados significativos e brilhantes. Então, nós devemos estar atentos a isso, a ouvir conselhos, mas ter esse discernimento para não ouvir só aquilo que você gosta. Você tem que ouvir aquilo que você precisa. Perfeitamente. Inclusive, o pastor Elias lembrou de um episódio, eu lembrei de outro aqui, evangelista Wallace, aquele momento em que o profeta Natan, ele fala para Davi que ele deveria construir o templo, porque Deus ia abençoá-lo, Deus era com ele, e aí, quando ele sai, o Senhor fala com ele, diz, volta, porque eu não te mandei falar isso. Quem vai construir não é ele, mas o filho dele que virá após ele. Então, o profeta gostava tanto do rei que, vai rei, Deus é contigo e tal, e às vezes a gente tem que ter cuidado até com esses conselhos que aparentam ser bons, mas às vezes não é aquele momento, não é para nós, enfim. Pessoas que às vezes até nos amam, querem o melhor para nós, mas às vezes a gente precisa ouvir alguém que nos confronta, né, evangelista Wallace? Perfeito. Nós percebemos nessa história que o senhor contou agora há pouco, pastor Marcos, sobre o profeta Natan, nós comentamos isso aqui na lição anterior, que Davi ele fez os seus projetos, inclusive os projetos de engenharia do templo, de arquitetura do templo, ele guarda os mantimentos, ele separa material para a obra, ele separa uma parte, né, do ouro que iria ser utilizado, inclusive, para a construção do templo, mas, no entanto, Deus, na sua infinita sabedoria e magnitude, ele percebe e sabe disso, que ele precisaria de mãos limpas, e Davi derramara muito sangue durante sua gestão. Durante seus 40 anos de gestão, Davi derramou muito sangue e enfrentou muitas batalhas políticas também, de cunho político, de cunho social, mas que Deus ali sabia que não estava em suas mãos, né, o plano de construir o templo, deixando assim na mão de seu filho Salomão, que o fez. Mas nós tratamos também de algumas diferenças aqui peculiares entre Salomão e Davi. E uma característica primordial do rei Davi foi do arrependimento, e que também se aconselhava com seus anciãos, como é o caso que nós tratamos de off aqui de Aitofel, que era um grande conselheiro do rei Davi, aquele que Davi consultava em todos os seus problemas, os seus problemas de gestão, de administração, inclusive problemas de guerras. Então nós percebemos aí que o seu neto, Roboão, não segue o exemplo do avô, vai para os conselhos, mas um conselho não sabe. Então por isso nós enfatizamos aqui a importância de nós estarmos aqui aliados às predisposições de que vêm dos nossos pais, né? Os conselhos dos nossos pais que são passados de geração em geração. É verdade. Antes de fechar esse bloco, para a gente ir para o intervalo, lembrei aqui de um conselho que uma pessoa muito querida nossa, que sempre quando a gente vai pedir um conselho para essa pessoa diz assim,
Você sente paz no seu coração? Como é que está o seu coração? Está em paz o teu coração? Porque quando nós estamos com o Senhor, o Espírito ele fala ao nosso coração. Então, se você não está em paz para tomar uma decisão, não tome agora. Aquela velha placa do trânsito, na dúvida não ultrapasse, né? Na dúvida não ultrapasse. Então, é bom a gente ouvir os conselhos e saber se é o momento. Às vezes o conselho é um conselho certo, mas não é aquele o momento. Não tem paz? Segura mais um pouco, vai orar mais um pouco, pede a confirmação do Senhor, busca a face do Senhor, certamente Ele vai dar a direção. Nós vamos para um breve intervalo, já retornamos com esse tema maravilhoso sobre o conselho, tá bom? E já falando sobre os erros agora de Jeroboão, lá no Reino do Norte, tá bom? Aguardamos você.